Gente, a aula de hoje, né, dando prosseguimento aos nossos estudos, né, sobre o Enem, sobre questões do Enem. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre questões do Enem, né, sobre resolução de questões do Enem. E eu queria saber de vocês se, né, quem realizou a questão da semana passada, né, foi a questão 144. Aí eu queria saber de vocês, né, como foi, qual o nível de dificuldade de resolução da questão, né, se alguém quiser falar. E aí, conseguiram fazer a questão da semana passada? Ou não conseguiram, não tentaram? Vamos lá então, né? Vamos continuar hoje com resolução de questões do Enem 2020. A nossa segunda unidade, né, ciclo 2, está chegando ao fim. E aí nós estamos fazendo já as nossas últimas atividades do nosso projeto, né, o Enem na Minha Vida, que a gente está finalizando com resolução de questões do Enem. Amanhã sai o resultado das inscrições para a isenção, né? Quem se inscreveu para a isenção da taxa de inscrição, amanhã saem os resultados. Eu torço para que todos vocês que se inscreveram consigam a isenção, né? E vamos ficar na torcida para amanhã para esse resultado. Enquanto isso, hoje, a gente vai trabalhar com resolução de questões do Enem. E a questão que eu vou resolver aqui hoje com vocês é a questão 144, né? A questão 144. Como sempre, logo de início eu trago umas dicas, né? Lembrando que essa questão eu passei semana passada, uma atividade para casa, né? Atividade avaliativa, inclusive, para os alunos do primeiro/segundo ano, né? E hoje eu vou fazer a correção dela. A atividade era para ter sido enviada até ontem, e hoje eu vou fazer a correção dela. Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat. Vocês podem colocar no chat que eu estou aqui acompanhando pelo celular, viu? Então, eu sempre coloco essas dicas, né, para responder, que são dicas que me ajudam muito em resolução de questões do Enem, e que eu creio que vai ajudar muito vocês também, né? E a primeira dica de sempre é ler a questão com atenção, se necessário, ler várias vezes, até que a gente consiga entender o que a questão está pedindo. A dica 2 é separar os dados da questão e organizar o raciocínio, que às vezes é a nossa maior dificuldade, é organizar o raciocínio. 3, determinar a lei ou expressão que vai ser utilizada para o cálculo, né? A gente tem que mobilizar o conteúdo, mobilizar o conhecimento. 4, utilizar os valores dados na questão e calcular, né? A gente não pode esquecer que os valores dados na questão eles são importantes, então a gente tem que utilizar de acordo com a nossa necessidade. E 5, por fim, reler a pergunta para confirmar que a resposta é esperada. Essa questão 144, ela tem muito disso. Por quê? Porque nas diversas etapas de cálculo que a gente usa para responder ela, a gente encontra opções que aparecem aqui como alternativas, né? Da A a E. Por exemplo, a gente fazendo o cálculo, a gente encontra o número 21, a gente encontra o número 18, e tudo isso aí, perdão, e tudo isso aí pode confundir o nosso cálculo, né? Deixa eu ir acompanhando aqui o chat para ver se tem mensagens de vocês. E tudo isso pode ir dificultando o nosso cálculo.
Bem, vamos então começar com a leitura atenta, né? Questão 144. Lembrando que essa aula está sendo gravada e que eu vou postar mais tarde no YouTube, tá bom? Então, quem tiver com dificuldade de internet, não puder acompanhar a aula toda, não tem problema. A presença já foi registrada, só de estar aqui na aula. Mas fiquem atentos, porque eu vou postar no YouTube e mais tarde eu coloco lá no grupo do WhatsApp e no Google Classroom tanto o link da aula no YouTube quanto a atividade, o material da atividade que serve de suporte para vocês estudarem. Estamos finalizando a segunda unidade, né? Então a gente já está nas últimas pontuações. Quem não fez nenhuma atividade ainda do ciclo 2 ainda dá tempo, né? Vocês sabem que vocês têm 1 a 2 semanas depois que termina o ciclo para fazer as atividades. Depois desse tempo, os professores repassam as notas e aí não tem mais como vocês, né, fazerem essas atividades do ciclo passado, só o próximo ciclo. Então, quem precisar de ajuda, de suporte, entre em contato com o monitor da sua turma. Entre em contato com o monitor, que o monitor está preparado, capacitado para auxiliar todos os alunos. Questão 144. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida, outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motorista deve reabastecer no posto Estrela para na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é. Aí nós temos aqui as opções: 13, 14, 17, 18 e 21, né? Então, a gente já fez a leitura rápida da questão. Agora, a gente vai fazer a leitura separando os dados da questão, né? Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Vou colocar um marca-texto. Marca-texto laranjinha. Olha, o motociclista, ele planeja fazer a viagem e o destino fica a 500 quilômetros de sua casa. 500 quilômetros. A moto dele faz 5 litros a cada 100 km. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, ele observou que o trajeto de viagem do último posto até o último posto disponível para reabastecimento, Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Qual é a pergunta? Ele quer saber a quantidade mínima de combustível em litro que o motociclista deve reabastecer na ida, que seja suficiente para ele voltar e reabastecer no posto na volta, né? Então, essa é a pergunta que nós temos. E esses são os dados que nós temos na questão. Então, nós temos agora que organizar o nosso raciocínio, né? E saber como a gente vai saber essa quantidade de litros. Então, vamos explorar o que nós temos na nossa questão. Passar para a próxima página. Olha só, nós temos um trajeto, não é isso? Deixa eu fazer um trajeto aqui de preto. Um trajeto que ele vai percorrer, que o motociclista vai percorrer, né?
linha está meio torta, mas vamos supor que aqui é o trajeto. Aqui no início, nós temos a casa do motociclista, né? A casa do motociclista. Então, aqui é o nosso zero. Deixa eu colocar com uma canetinha verde. Aqui é o nosso zero. No final do percurso, nós temos o destino, né? O destino fica aqui. Vamos colocar o nome destino, né? Porque ele não disse qual era o destino. Destino. E o destino, ele vai ser um ponto onde nós vamos representar por 500. Por que 500, professora? Porque a questão, ela nos diz que 500 quilômetros separam a casa do motociclista do destino da viagem dele. Então, aqui vai ser o nosso 500. O destino. O destino. Aí, a nossa questão, ela também traz outra informação. Qual é a outra informação que a nossa questão traz? Que o posto onde ele vai abastecer fica a 80 quilômetros do destino. Então, ele está bem aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui é o posto. Vou colocar aqui o nome posto. Aqui é o posto. E o posto, esse percursozinho aqui, entre o destino e o posto, é de 80 quilômetros, né? Então, nós vamos começar fazendo a nossa primeira conta. Ora, se entre o posto, se essa medidazinha aqui é de 80, eu vou colocar aqui embaixo de azul. Se essa medidazinha aqui é 80, equivale a 80, então, para a gente saber qual é o ponto do posto aqui, a gente tem que fazer uma subtração, né? Isso, 500 menos 80. Vou colocar aqui do lado, essa vai ser a nossa primeira conta. Vou colocar aqui em cima. 500 menos 80, né? Não, colocar aqui embaixo. 500 menos 80. 500 menos 80 é igual a quanto, gente? 420. 420. Então, esse ponto aqui do posto, ele vai ser o 420. Pronto. Então, a gente já sabe, né? Que nós temos esses 3 pontos. Só que a questão, ela também traz mais uma informação. Que, quando ele chegar no destino, ele ainda vai percorrer 200 quilômetros, né? Quando chegar no destino, ele vai querer passear, vai querer sair e vai percorrer mais 200 quilômetros. Então, nós temos o destino, né? Os 500 quilômetros. Nós temos aqui mais 200, ó. Vou colocar aqui do lado, que no destino, ele ainda vai ter aqui mais 200. Mais 200 quilômetros. Quando ele chegar no destino, ele ainda vai percorrer mais 200 quilômetros. Qual é a outra informação importante que nós temos?
O tanque de combustível da moto, ele cabe 22 litros, né? Então, vamos colocar aqui, guardar essa informação. Que o tanque, ele cabe... Deixa eu apagar que saiu feio. Que o tanque, ele tem capacidade para 22 litros. E, na questão, ele nos falou que ele ia sair com o tanque cheio de casa. Não é isso? Sim, professora. O que mais que eu tenho aí na minha questão? Na minha questão, gente, eu também tenho dizendo as seguintes informações. Que, vou colocar em vermelho agora, para destacar lá em cima. Que a cada, deixa eu voltar aqui, que a cada 100 quilômetros, o carro gasta 5 litros de gasolina. A cada 100 quilômetros, ele gasta 5 litros de gasolina. Então, vou colocar aqui, ó. A cada 100, ele gasta 5 litros. A cada 100 km, ele gasta 5 litros. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber, ele percorreu de casa até o posto, quanto ele gastou, para a gente saber o quanto ele vai precisar abastecer para rodar esses 80 quilômetros, andar mais 200 no destino e voltar. Ou seja, ele tem ainda 80 quilômetros na volta até chegar novamente ao posto. Então, é isso que nós temos que saber. Para isso, a gente tem que saber quantos quilômetros ele faz com 1 litro, não é isso? E para isso, nós podemos fazer uma divisão bem simples. Nós fazemos uma divisão bem simples, que é o quê? 100 dividido por 5, né? 100 dividido por 5. Eu vou colocar a conta aqui, apesar de ser uma conta fácil, mas eu vou fazer a conta para que vocês, né, fiquem atentos de que às vezes a gente erra bobagem no Enem porque a gente não quer fazer a conta. Então, eu vou colocar aqui, ó. 100 dividido por 5. É bom que a gente relembra como é que faz a divisão. 100 dividido por 5. Como é que a gente começa a divisão? Aqui, ó. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Abaixa o 0. 0 não divide 5, nós acrescentamos o 0 aqui e fechamos a conta. Então, 100 dividido por 5 é 20. Nós sabemos, então, o que agora, professora? Que a cada 20 quilômetros, ele gasta 1 litro. Ora, se a gente sabe que a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro, então agora tem como a gente saber quanto ele gastou de casa até o posto Estrela, né? E quantos quilômetros ele percorreu de casa até o posto Estrela? Ele percorreu de 0 até 420. Então, ele percorreu 420 quilômetros, ó. 420 quilômetros.
E quantos litros ele vai gastar em 420 quilômetros? Ora, a gente sabe que a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro. Então, a gente vai dividir 420 por 20. Vamos fazer a nossa continha aqui, ó. 420 dividido por 20. Olha só, são dois números, nós temos tanto no divisor quanto no dividendo, nós temos dois números terminados em zero. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode cortar o zero e fazer 42 dividido por 2, que vai dar a mesma coisa, tá bom? 4 dividido por 2, eu passo a vírgula aqui no 4, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Agora eu vou baixar o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 2, 0. Então, a gente sabe que para percorrer 420 quilômetros, ele gastou 21 litros de gasolina. Isso na ida. Ó, 21 litros. A gente vai colocar essa informação aqui. E isso pode confundir. Por quê? Porque a gente pode achar que a conta terminou aqui. Por quê? Porque na opção E nós temos 21. Então, só porque achou 21, você pode achar que a conta terminou e marcar o 21, mas está errado. Porque 21 litros ele gastou para sair de casa e chegar até o posto Estrela. Só que a pergunta que a gente tem não é o quanto ele gastou para sair de casa e chegar até o posto Estrela. É o quanto ele precisa reabastecer para chegar no destino, rodar 200 quilômetros e dar para voltar para o posto. Então, 21 ainda não é a resposta que a gente quer. 21 é o que ele vai gastar aqui, ó. Vou colocar aqui. 21. 21 litros. 21 litros ele vai gastar aqui, ó. Gastou aqui, de casa até o posto. Né? Lembrando que o tanque da moto dele saiu de casa cheio e o tanque tem capacidade para 22 litros. Então, se o tanque da moto dele saiu de casa cheio com 22 litros e ele gastou de casa até o posto 21, então, 22 menos 21, ó, vou colocar aqui, 22 menos 21 é igual a 1. Então, tem 1 litro ainda de gasolina no tanque dele. Ó, quando ele chega no posto, ele gastou 21 litros. E aí, então, ainda tem 1 litro no tanque da moto. Vamos guardar esse 1 litro aqui, viu, gente? Que a gente não pode esquecer dele. Pronto. Professora, a gente já sabe que no tanque tem 1 litro, mas a gente precisa saber o quanto ele vai gastar nesses 80 quilômetros e o quanto ele vai gastar nesses 200 de cá e nos 80 voltando, para poder dizer quanto ele precisa reabastecer. Não é isso? Pronto, então agora a gente vai somar. Nós sabemos que do posto até o destino são 80 quilômetros. Então, 80 quilômetros de ida e 80 quilômetros de volta, né? Aí a gente, então, vai somar aqui embaixo, ó. 80 de ida, mais 80 de volta. Mas, no destino, ele ainda vai rodar mais 200 quilômetros. E a gente não pode esquecer desses 200 quilômetros que ele vai rodar lá dentro do destino, porque a gente não sabe se lá no destino tem posto de combustível. Mais 200.
80 mais 80 é 160. 160 mais 200, 360 quilômetros. 360 quilômetros. Opa! Então, ele precisa ter combustível para rodar 360 quilômetros. Ele precisa abastecer o suficiente para rodar 360 quilômetros. Então, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha para voltar lá para o nosso cálculo. A gente já sabe que com 100 quilômetros faz 5 litros, ou que com 5 litros faz 100 quilômetros, que com 1 litro faz 20 quilômetros, que com 21 litros faz 420. E com 360? E aí, com 360? Quantos litros ele vai gastar? Ó, vou botar a interrogação aqui. Quantos litros ele gasta? A gente então vai ter que fazer a divisão de novo, ó. Se a gente sabe que com 1 litro faz 20 quilômetros, então a gente vai dividir 360 por 20. Fazer a continha aqui. 360 dividido por 20. Os dois números terminam em 0, a gente pode cortar o 0. E vamos fazer 36 dividido por 2. 3. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para chegar em 3, 1. Aí agora vamos passar a vírgula no 6 e baixar o 6. Vai formar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 para chegar em 16, 0. 0. Então, ele gasta 18 litros para percorrer 360 quilômetros. Ó, 18 litros. Aí eu pergunto a vocês, será que 18 é a nossa resposta? Vamos voltar lá na questão rapidinho. Observem que a alternativa D é 18. Então, a gente fica muito tentado a marcar 18 litros. Só que tem um detalhezinho pequeno aqui, gente. Quando ele chegou no posto, ele só tinha gastado 21 litros de gasolina e ele saiu de casa com o tanque cheio, com 22. Então, ainda tem 1 litro de gasolina no tanque dele. Por isso, ele vai gastar 18 litros. Só que ele vai gastar 18 litros, mas 1 litro já está no tanque. Então, ele não vai reabastecer 18 litros. Ele vai abastecer 18 litros menos o 1 litro que já está no tanque dele. Ou seja, aí eu vou fazer aqui agora bonitinho, ó. Fazer aqui. 18 é o que ele vai gastar. Mas a pergunta quer saber o quanto ele precisa abastecer. Então, se ele já tem 1 litro no tanque, ele não precisa. Porque ele já tem 1 litro. 18 menos 1, 17. Então, a resposta é 17. 17 litros de gasolina é o que ele vai gastar. É o que ele vai precisar abastecer, perdão, para dar para ele chegar ao destino, rodar 200 quilômetros e voltar ao posto para abastecer a volta. Então, a resposta correta dessa atividade é a alternativa, vou colocar aqui de preto, alternativa C. Alternativa C, 17. E aí, gente, vamos lá comentar. Questão corrigida. Essa foi a questão atividade da semana passada, que era para ser enviada até ontem,
né? Observem que como conteúdos nós utilizamos. Esse daqui eu nem fiz por regra de 3, mas vocês podem fazer por regra de 3 tranquilamente, tá bom? Eu não fiz por regra de 3. Por quê? Porque tem muito aluno dizendo, professora, mas eu não consigo entender regra de 3, coisa e tal, e tudo precisa de regra de 3, todas as questões precisam de regra de 3. Não. Vocês observem que quais foram as operações que eu fiz aqui, além de raciocínio lógico, claro que raciocínio lógico, a gente precisa de raciocínio lógico. Eu fiz subtração, ó. Eu fiz adição, conta demais. Fiz subtração e fiz divisão, ó. Divisões simples, divisões fáceis, que eu vi um monte de gente aqui falando no chat as respostas, né? Arthur falando que dava 21, depois dizendo que dá 18. Então, são contas fáceis. 100 dividido por 5, 20. 42 dividido por 2, 21. 36 dividido por 2, 18. Então, são até contas simples, mas que eu quis fazer a conta por conta para vocês tirarem as dúvidas disso aí. Queria, então, perguntar a vocês agora, né? Pedir que vocês participem. Inclusive, os monitores também podem participar. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. E queria que vocês dissessem, então, e aí, qual é a dificuldade de responder uma questão dessa no dia do Enem? Vamos lá, então, debater as dificuldades de uma questão como essa, como essa 144, que ela traz conteúdos assim tão simples, né? Contas tão simples. Mas qual é a maior dificuldade que nós temos aí? Vamos lá, então, gente, eu quero que todos falem, viu? Vou chamar nome por nome. Podem abrir o microfone e começar a falar. Vamos lá? Olha, Fernanda está participando aqui e disse que a maior dificuldade para ela é interpretar a questão. Vamos lá, pode falar. Aqui no chat, né? Adriane falando que passou quase uma hora fazendo, mas conseguiu. Muito bem, Carol. Adriane, perdão. E estava certa. Lécia, dificuldade é o tempo para raciocinar. Eu mesmo fiquei uma hora resolvendo essa questão. Então, a questão do tempo, do raciocínio, da leitura, tudo isso exige prática e treino, né? Assim, na primeira questão do Enem que nós fizemos aqui, vocês me disseram que passariam as 5 horas da prova fazendo a questão. Agora, teve gente que já respondeu em 1 hora. Com o tempo, vocês vão ficar cada vez mais rápidos. Por quê? Porque a gente cria habilidade naquilo que a gente faz. Se vocês fizerem, por exemplo, vocês agora estão fazendo uma questão por semana, né? Essa semana eu vou passar 2 questões do Enem, tá bom? A atividade da semana vai ser 2 questões do Enem, que é para fechar os 10 pontos da unidade, tá bom? E só fica faltando a autoavaliação que eu faço sempre entre a última semana de uma unidade e a primeira semana da próxima. Então, é prática. Vocês estão fazendo uma questão por semana. E são geralmente as questões que eu peço. Vocês não pensam na possibilidade, por exemplo, de fazer uma questão de cada área? Por exemplo, a Proneiva já passa uma de matemática. Eu vou tentar fazer uma de linguagem, para tentar rebater. Vou tentar fazer uma de humanas. Vou tentar fazer uma de ciências da natureza. Alexandra, ela traz todas as informações necessárias. É sempre bom observar e ler com atenção. Assim vamos responder mais quando chegar o Enem. Vem o nervosismo. Exatamente. Gente, quem quiser abrir o áudio também para falar, pode falar, viu? Olha, o nervosismo da hora do Enem é impossível de resolver. Vocês vão estar nervosos e nervosas. Cíntia disse que é verdade. Nervosismo é impossível, gente, eu chegar para vocês e dizer, não vou ficar nervoso, porque eu fico nervosa. Todo mundo, acho que até quem faz o Enem, fica nervoso no dia do Enem. Quem faz a prova, no caso. Por quê? Porque é um exame muito importante. O Enem não é importante só para vocês que são
que são candidatos e treineiros. O Enem é importante para todo o Brasil, o Enem é a porta de entrada, o portão, não é uma porta estreitinha, não. O Enem é um portão de entrada para o ensino superior. Porque o Enem ele não dá só entrada para universidades públicas, ele também abre portas para faculdades particulares, bolsas de estudos. Então, o Enem ele é um portão, ele não é uma portinha pequena. Sem falar que nós temos algumas dezenas de universidades em Portugal que também aceitam nota do Enem. Imagina. Então, o Enem não é uma portinha pequena. O Enem é um portão, e é um portão grande e é importante para a nossa vida. Vamos lá. Eu quero a participação dos demais. Vou começar a chamar os nomes. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que ainda não participou hoje. Eu quero saber de vocês a pergunta é, qual a dificuldade de responder uma questão dessa na hora do Enem? Porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente identifica o problema e quando a gente reflete sobre ele. Aí a gente tem que exercitar aquele duetozinho. Ação, reflexão. Ação, reflexão. Não basta agir sem refletir. Assim como só refletir não leva a lugar nenhum. A gente tem que refletir, agir. Refletir, agir. A gente tem que fazer e a gente também tem que pensar. Prática e teoria tem que estar aliados. A Adriane já participou, a Alexandra já participou, Arthur participou durante a aula, Fernanda, Alessia também já participaram, Cíntia também já participou. Eu queria saber dos demais. Deixa eu chamar aqui os nomes. A Alana, tá aí, tá me ouvindo? Qual a dificuldade sua numa questão como essa? Bruno, Djavan, Maiane ainda não falou nada hoje, tô até estranhando. E aí? Qual a nossa dificuldade numa questão dessa no Enem? Vamos lá? Aguardando as respostas. E aí? Qual a dificuldade que você teria em responder uma questão dessa no Enem? Maiane, você fez graça agora. Quer dizer que agora, olhando, nenhuma. Mas na hora é capaz de você errar até seu próprio nome. Porque é forte o momento. O momento é bem delicado, né? O momento do Enem. Ô, professora, Oi. geralmente a senhora não vai no dia das provas. Eu não sei como é que fala, que chama os aplicadores da prova. A senhora não vai não, né? Eu sou coordenadora de local, eu sou coordenadora de escola. Então, eu tô lá, eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Ainda bem que não é em colégios próximos, porque imagine a pressão, seria maior. Mas como coordenadora, eu não saio da sala da coordenação. Eu fico lá na coordenação, eu só saio mesmo se rolar assim, um BO muito sério, né? Eu não saio da sala da coordenação, então, geralmente, os participantes não me veem. O participante só olha para minha cara se acontecer alguma coisa se acontecer algum problema. O participante, ele só vê o coordenador se acontecer algum problema. No caso, se o celular tocar e o participante for desclassificado, quem desclassifica sou eu, né? Quem tem esse peso, essa responsabilidade é o coordenador. Se passar mal, quem dá esse suporte de pegar, ver, prestar atendimento, levar para o hospital, se for necessário, também é o coordenador. Então, o participante só vê o coordenador se der ruim. Se tudo correr tranquilamente, o participante não vê, nem olha para a cara do coordenador. Cíntia, Cíntia dizendo agora que também não tem nenhuma dúvida. Pode falar, minha querida. É porque no Enem, que fez, eu vi o meu professor de matemática que nos ensinou no ensino fundamental 2,
Ainda bem que foi o primeiro dia, que eu só enxerguei ele no primeiro dia. Ele olhou na cara de todo mundo que ele reconheceu. Quero ver todo mundo tirando nota alta, tá? Inclusive, saiu minha nota, professora. Minha menor nota foi em matemática. Não entendi também o que aconteceu, Hum. mas foi minha menor nota. Mas foi 400, mas foi minha menor nota. E, menino, Enfim, para a primeira tentativa, 427. para a primeira tentativa tá ótimo, diga aí. É, tá bom. Eu Você, tirei 400 em todas. você estava treineira, né? Então, agora que vai ser participante, vai tirar mais de 700. Que a pressão tá maior. Aí, ó. Aí, a pressão. Ai, ai, mas nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, né? Ó, o bom é que o ciclo. Eu também não vou ficar o ano todo falando de Enem com vocês. A segunda unidade está acabando, então o projeto Enem na minha vida vai parar por aqui, pela segunda unidade. Terceira unidade, a gente vai começar o projeto sobre PQETA, né? Geralmente eu vou fazer um projeto mais envolvido mesmo com dados de PKETA, a gente vai estudar funções de primeiro grau e funções de segundo grau, então provavelmente a gente vai fazer uns gráficos de PKETA, algo assim, e a gente vai ter alguma proposta voltada mesmo para a cidade e não, falar de Enem até novembro, não. Na quarta unidade, no quarto ciclo, que deve começar lá para agosto, a gente volta a falar de Enem, tá bom? Para vocês se prepararem, porque vocês já vão estar assim pertinho do gol. É, quarta unidade a gente volta a falar sobre Enem, tá certo? E se tudo correr bem, se o Enem, se Deus abençoar que essa pandemia não agravar, que tudo começar a caminhar para se resolver, o Enem será em novembro mesmo, não vai ter data adiada. Exatamente, Alexandra. Em 2019, nós fizemos o projeto sobre os gráficos de Ipecaetá e com a turma do primeiro BM, inclusive eu fiz uma amostra de vídeos sobre Ipecaetá, né? Quem viveu lembra. Quem viveu Meu Deus, foi difícil achar aqueles gráficos em PK. O IBGE estava incubando as coisas. A professora Nerva botou a gente para marchar mesmo, ensinou a gente até jogar o celular em versão em computador. Lembra até hoje, viu? Olha, isso em 2019, a gente nem sonhava que um dia íamos ter aulas pelo celular. Vocês sonhavam com isso, gente? Porque eu não sonhava. Não, E eu ensinei vocês como é que colocava o celular em modo computador, para poder facilitar as pesquisas e coisa e tal. E eu acho que hoje é uma coisa assim muito útil para vocês, né? verdade, as coisas que a gente não acha para o celular, a gente coloca, eu coloco lá em versão computador, mas acho tudo. Exatamente. É bem mais prático. E aquela atividade, agora relembrando de Maiane, né? Acho que no primeiro BM só tem aqui Maiane, né, Maiane? Deixa eu olhar aqui na turma. Acho que só tem eu mesmo. Você está sendo a nossa representante. Sobre os vídeos de Ipecaetá, hein? Quem diria, a gente em 2019, que nem sonhava com tecnologia, com aula assim, com Verdade. vídeo na sala de aula. A gente não tinha vídeo na sala de aula. E hoje, com a aula remota, a gente consegue transmitir vídeos para vocês, consegue fazer um ACC com filmes, né? Era uma coisa super difícil naquela época. Quer dizer, a pandemia, ela trouxe dificuldades, trouxe, mas ela também nos mostrou que a gente tem que se reinventar. E que muitas coisas que a gente começou lá atrás, que, tipo, era muito difícil, como pedir a vocês que pesquisassem um gráfico na internet, né? Era muito complicado em 2019. Porque, eu não tenho celular, eu não tenho internet, professora, eu não sei pesquisar. Tinha aluno que tinha celular, tinha internet e nunca tinha abrido o Google Chrome, aberto o Google Chrome. O Google Chrome, que é um mecanismo de pesquisa, né, lá do celular. Tinha alunos que nunca tinha aberto, que só usava o celular para WhatsApp, ou para jogar, ou para fazer ligação, ou para rede social. Que nunca tinha aberto um mecanismo de pesquisa, que nunca tinha lido um Wikipédia, e por aí vai. Então, era muita dificuldade. E hoje nós estamos nos vendo obrigados a entrar nisso, né? Eu não sei se vocês tiveram experiência em utilizar celular em outras aulas, porque na minha vocês tiveram essa experiência de utilizar.
Inclusive, eu lembro de passar uma aula toda em uma turma ensinando os meninos a usarem o celular para pesquisar no site do IBGE. E era raro, em 2019, a gente fazer uma pesquisa pelo celular na sala. Não era não, gente? Digam aí. Era. Era coisa raríssima disso acontecer. Cíntia, Saudade disso. A professora já chegava na sala com seu saltinho, 15, com seu cafezinho na mão, cabelo solto. Bom dia, meus alunos, meus queridos. Eu já Bora, tinha o bora, prazer de que eu falar já bom dia, cheguei. professora. Cheguei, vamos hoje aprender conteúdo novo. Eu gostava disso porque hoje faz falta. olha, Alexandra, eu acho que a única diferença que tem das minhas aulas da manhã, porque as da tarde eu não tomava café, né? Quem era meu aluno de tarde sabia que eu não tomava café à tarde, que eu não gosto, eu só tomo café pela manhã. Que pela manhã, inclusive hoje pela manhã, eu inclusive iniciei minha aula com minha xícara de café aqui tomando. E sempre entro, né? De cabelo solto, arrumada, O bom café, dia, o amores, café fazia parte, não podia faltar. exatamente. E, né, como sempre, eu continuo com essa mesma rotina pela manhã, Alexandra. A única coisa que não tem é o salto, né? Porque eu tô em casa, eu fico descalça. Tô em casa, eu fico sem calçado, fico de pés no chão. Então, a única coisa que eu não tenho é isso. Mas eu me arrumo. Você vê que eu tô aqui maquiada, ó, gente. Ó, ó. Não é porque eu não tô Da presencial glamurosa. que eu não tô arrumada, não, viu? Ai, ai. Ai, ai. Arrumo cabelo, arrumo unha, tudo para aparecer para vocês, para parecer bonita. Bota a camiseta nova. Inclusive, essa minha, ó, não tem nem um mês que eu comprei, amei ela. Super confortável. Fosse época de aula, eu colocava essa camiseta confortável de algodão, a calça jeans, a crocs, né? Chegava lá toda Ou bonitinha. era Crocs, ou era o tênis branco, ou era o saltinho. Eram as três opções. No verão tinha o chinelo, aquele chinelo de brilho, né, Vaiane? Mas Era mesmo, que nem. Não, pelo menos Poxa, a professora está arrumada, né? Porque, assim, a situação da estudante, vulgo eu mesma, não sei explicar. ai, gente, que saudade, que saudade, que saudade de ter aulas presenciais, né? Mas, porém, no entanto, nós estamos matando a nossa saudade aqui como nós, né, como nós podemos, né? Pensando no nosso futuro, que é o Enem. Enem tá aí batendo na porta e a gente tem que se preparar, não é isso? E para os meus queridos alunos, eu já vou adiantar aqui a tarefa da semana. E vou dar uma rápida explicada sobre a tarefa da semana. A tarefa da semana, a atividade da semana, nós vamos ter duas questões do Enem. Vamos trabalhar com a questão 149, que é uma questão super gostosa de fazer e super fácil. E vamos trabalhar com a questão 141, que também já começa a nos introduzir no mundo dos gráficos. A gente estudou gráficos na primeira unidade, né? No ciclo 1. E nós vamos voltar a estudar gráficos na terceira unidade, no ciclo 3, com gráficos de função. Função de primeiro grau e função de segundo grau. Então, nós vamos fazer essas duas questões essa semana. Essas são as duas atividades da semana, questão 149 e questão 151. Agora eu vou explicar um pouco para dar mais ou menos uma luz, fazer a leitura da questão e dar mais ou menos uma luz de como a gente pode responder essas questões, tá bom? Então, vamos lá, né? Estamos prontas? Vamos lá, então. Vou olhar aqui o chat para ver se tem pergunta. Essa eu tô bem empolgada para a resposta, porque depois que terminou, todo mundo ficou na dúvida. Se eu não me engano, eu acho. Eu tô na dúvida na qual eu marquei. Mas eu lembro que foi que 16 estava em cima, não lembro. Mas que depois eu fiquei pensando, analisando, já só vendo as resenhas, um dizia que era outro, eu falei, gente, eu ter marcado minha alternativa. Vamos lá, então, né? Questão 149. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema
de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Aí a gente tem aqui a imagem do ônibus, né? A pergunta é: a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Aí eu vou perguntar a vocês, vamos lá, né? Vamos refletir. Professora, o que é uma razão? Vou até marcar ela de marcar textozinho aqui. Colocar um marca-textozinho verdinho. O que é razão? Gente, razão não é nada mais, nada menos do que uma fração, do que uma divisão. Então, razão é uma fração. Ó. Razão é uma fração. Ai, que F horroroso. Razão é uma fração. Razão é uma divisão. Razão é uma fração, é uma divisão. Por isso que nós temos que ter a razão entre o número de assentos e o total de já vendidos e o total de assentos do ônibus. Aí a gente tem que perceber quem é que vai ser a parte de cima e quem vai ser a parte de baixo, para a gente ter essa razão. Por quê, professora? Porque numa fração, nós temos aqui o sinal da fração, né? Que é o sinal da divisão. E nós temos um número A em cima, vulgarmente falando, e o número B abaixo, né? O número de cima, gente, para quem não lembra o nome, se chama denominador. Vamos ver se eu consigo escrever denominador, né, gente? Vamos lá ver. Perdão. O número de cima se chama numerador. Ó, a professora errando. O número de cima se chama numerador. Ai, que tá horrível demais. Hoje eu não estou muito boa para escrever. Será que eu consigo escrever assim? Vamos lá. Numerador é o que está lá em cima. E o de baixo é o denominador. Isso aqui é assunto de Fundamental 1, viu, gente? Ai, Deus, tá complicado hoje, viu? Pronto. Numerador e denominador. Esses são
Esses são os termos, né, de uma fração. E ele quer a razão entre... E o número que a gente fala primeiro sempre é o do numerador. Ele quer a razão entre... Aí a gente fala o número de assentos já vendidos. Então, o número de assentos já vendidos vai ser o numerador. Ele falou primeiro, então, o numerador. E o total de assentos desse ônibus. Total de assentos vai ser o denominador, tá bom? Aí agora você vai lá, vai contar e vai ver quem é a resposta da questão. E aí, tudo lindo até aqui? Vamos lá então agora, né? Então, essa é a conta que nós vamos fazer nessa questão. É justamente essa. Você vai fazer a razão, que é uma fração, entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Você só vai contar. Aí me digam, olha que questão fácil e gostosa de fazer no Enem, né? Maiane, eu não vou falar a resposta, porque essa é a atividade da semana, tá bom? Vamos lá, então. Mas quem quiser o gabarito, gente, o link do gabarito sempre está no meu material, tá bom? E sem falar que está no site do INEP. Questão 151. Vamos lá agora, então, ler e refletir sobre a questão 151. Os gráficos representam a produção de peças. Ele está falando desses gráficos aqui embaixo, viu, gente? Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Ora, a pergunta é: em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? E aí? Nós estamos falando novamente, professora, de quê, professora? Nós estamos falando novamente, vou marcar textozinho azul. Nós estamos falando novamente de razão. Razão. E o que é uma razão, professora? Uma razão é uma fração entre o numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. Né? Essa, então, é a nossa fração. Aí, o que é que nós temos aqui de dados para recolher nessa questão? Nós temos que saber o que é que a questão está pedindo, qual é o dia em que a metodologia foi mais eficiente. E a razão que determina esse dia, a quantidade de dia, é o número de peças produzidas pelo número de horas trabalhadas. Então, o número de peças produzidas vai ser o numerador e o número de horas trabalhadas vai ser o denominador. Aí vocês têm aqui o gráfico com os dados do dia 1, com os dados do dia 2, com os dados do dia 3, do dia 4 e do dia 5. Você vai fazer a razão de cada um desses dias e vai me dizer qual é o dia que foi aplicado a metodologia mais eficiente. Bom, e aí, qual será o dia? Né? Essa também não é uma questão que demanda muito cálculo, mas demanda bastante raciocínio, né? Lécia e Adriane, que passaram uma hora respondendo a outra, então essas questões também são bem quentinhas, bem gostosas, né? De fazer. Não tem aquele negócio de estar fazendo conta, mas exige bastante do raciocínio e da percepção. E é bom que também a gente já começa a perceber que no Enem a gente tem bastante gráfico. Bom, olha, aqui está o link. Aqui está o link. E eu queria saber de vocês, né, se tem perguntas sobre a atividade da semana, se tem perguntas sobre